Bem, gente, bem-vindos a mais uma aula 4. Já continuar o conteúdo que a gente viu na aula anterior, tá bom? Dá prosseguimento com ele. Algoritmos de programação de computadores. O que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ver tipos variáveis e operação em que elas se interferem, quociente e resto, biblioteca, e ver um pouco da biblioteca Math, tomada de decisão, tá? Fazer nosso programa tomar uma decisão segundo algum critério, alguma condição satisfeita. Para isso, ver também expressões lógicas, operadores relacionais, operadores lógicos, comando if, else, if aninhado e indentação. Tá certo? Então vamos lá. Bom, a gente viu nas aulas passadas que a linguagem C tem tipos de variáveis. Segundo a linguagem de programação, isso pode variar, tá? Tem linguagem de programação que não tem tipo de variável. Por exemplo, JavaScript não tem tipo de variável, é só uma variável que você cria, qualquer informação ser colocada lá dentro. Texto, inteiro, decimal, etc. Já a linguagem C não. A linguagem C é o que dizem que ela é fortemente tipada. Isso quer dizer que tem que declarar o tipo da variável antes de usar ela. Esse tipo, gente, ele interfere diretamente no qual espaço que ele vai usar em memória e na forma que ela vai ser armazenada em memória. Então, uma variável que nós vimos, as principais, na linguagem C, foi inteiro, o int, né? Vou declarar um inteiro, que ele pode ser negativo ou positivo, mas é inteiro, então não é capaz de guardar um número quebrado lá dentro da variável. Se eu tentar botar um número quebrado lá dentro, vai dar problema. Ou ele vai acusar um erro, ou ele vai guardar só a parte inteira do meu número, ou um número aleatório, porque a forma como ele armazena a informação do dia inteiro é diferente que ele armazena de R$1, de um número fracionado, um número decimal. Se eu quero usar o número decimal, então vamos usar a variável float, né, que é o para números reais, ou ponto flutuante. Entendeu? Então eu vou usar entre elas, vai armazenar de outra forma dentro da variável, de outra lógica, totalmente diferente. É bem mais complexo do que o inteiro. Temos a variável char, que é o caractere, então ele armazena apenas um caractere. Tá? A gente vai ver caractere mais para frente quando eu for falar de string, tá? Mas ele consegue armazenar uma letra só, caractere. E o double, que é o duplo, é o ponto flutuante dobrado. Então ele consegue ter mais casas decimais e mais preciso do que o ponto flutuante, porque todas as variáveis ela ocupam um espaço de memória específico no computador, mas ela tem de a limitação do espaço da memória que elas ocupam, tá certo? Então aí vemos também os tipos de operadores aritméticos. A gente viu os principais, que foi a soma, que eu consigo somar dois ou mais números. Subtração, né? Subtrai, multiplicação, que é um asterisco. Divisão, que é um barra. E o que chama de módulo, que é essa porcentagem aqui, que ele vai fazer a divisão e vai retornar o resto dela. Porém, o tipo da variável pode interferir diretamente no resultado de uma operação. Então, se eu fizer uma operação entre variáveis diferentes, entre inteiro e float, ou eu quero a divisão exata da soma de dois números inteiros. Se eu fizer essa divisão para outro inteiro, vai vir um número só do inteiro, não vai vir o quebrado. Então, o tipo dela vai interferir diretamente na minha operação. Então, eu tenho que conhecer isso. Tá? Então, um exemplo aqui, ó, o cálculo, 12 dividido por 5. O resultado ele tem 2,4. Tá? No entanto, em linguagens fortemente tipadas como C, dependendo do tipo da variável que se tem, ele vai atribuir o resultado 12 dividido por 5, não será esperado. Em vez de na variável, se eu pegar 12 dividido por 5 e botar em uma variável inteira, ele vai armazenar apenas o valor 2. Ele não vai armazenar o 0,4. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom?
corrigir aqui rapidinho. Como que eu vou... 2,4, 2,5, não sei porquê. Bom, voltando aqui. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui nosso. Olha, eu criei aqui um programa, né? Cabeçalho include sdio.h, que precisa ter esse cabeçalho para iniciar o programa. Int main, abre e fecha parênteses e abre colchetes e fecha aqui. Dentro desses colchetes é o escopo do meu main, da minha principal. Isso aqui é o escopo dessa minha principal. Cria uma variável inteira, int, chamada num_1, num_2 e uma outra variável resultado. São 3 variáveis do tipo inteiro. Tá? No 1 eu atribuí o valor 12, no 2 eu atribuí o valor 5. E na variável resultado, eu vou botar o valor da divisão de num1 por num2. O resultado seria 2,4. Porém, como eu estou usando variáveis inteiras, quando eu vou imprimir o resultado aqui, ó, printf resultado, porcentagem d, porque é um inteiro resultado, ele vai mostrar o valor 2, em vez de ser 2,4. Então, o tipo da variável influencia diretamente na operação que tem sobre ela. Então, fiquem atentos quanto a isso. Tá bom? Então, eu não posso usar a variável inteira se eu quero guardar dados de números reais. Números reais, eu tenho que usar a variável ponto flutuante, ou seja, o float. Se eu quero trabalhar com números reais, vou usar com float. Então, no caso, eu só substituo aqui o por float ó, no meu programa. Aqui por f, porque virou um float, agora ele mostra 2,4. Tá certo? Eu não botei o limitador aqui do porcentagem ponto 2 para mostrar apenas 2 casas decimais, ou porcentagem ponto 1 para uma casa decimal. Então ele mostrou todas as casas decimais possíveis da variável. Mas veja que foi 2,4 que fez o cálculo. Agora fez o cálculo correto. Então por esse motivo é importantíssimo escolher bem os tipos de variáveis que atendam o meu algoritmo e o meu programa. Quando eu vou declarar. Então se o meu programa eu só vou mexer com inteiros, por exemplo, vou fazer um programa para mensurar a população, né, numa cidade, por exemplo, o variável inteiro atende, não existe meia pessoa, né? Agora, se eu vou mensurar a média de crescimento populacional do mês daquela cidade, provavelmente vai dar quebrado, eu tenho que usar o ponto flutuante. Então, se tiver no meu programa, a questão do decimal, eu uso o float, senão eu vou usar o inteiro. Se eu misturar as duas, se eu fizer operações uma com outra, eu tenho que ficar muito atento a isso. Tá? E com isso a gente consegue ver também o quociente e o resto deles, justamente por essa característica. Tá? Já falado antes, né? Temos o operador barra, que é a divisão, e o que chama de módulo, que é a porcentagem. Então, considere o seguinte, eu quero saber o quociente e o resto de uma divisão. Considere as seguintes variáveis inteiras, dividendo, divisor, quociente e o resto. Se eu realizar as seguintes instruções, ou seja, quociente é igual a dividendo dividido pelo divisor, e o resto é o dividendo porcentagem divisor, a variável quociente armazenará apenas o valor do quociente da divisão, porque ela é uma inteira. E o variável resto vai armazenar o que sobrou dessa divisão. Então, por exemplo, aqui, fiz um outro programa. Todos os programas que eu mostrar para vocês podem pausar, reescrever ele, testar ele, tá bom? O bom do vídeo é esse, vocês podem pausar e dar uma estudada melhor sobre ele. Mas, de novo, nesse aqui, tem o include, sdio.h, que é a biblioteca que eu uso o printf e o scanf, senão eu não consigo ler do teclado e escrever do teclado. Tem aqui o int main, abre e fecha parênteses, abre colchetes, fecha colchetes aqui. Esse aqui é o escopo do meu programa principal. Aqui e aqui, o escopo dele aqui. Lembrando que o int main tem que ter return 0, tá? Esse return 0, ele está retornando um valor. Quando eu ponho 0, quer dizer que você chegou até aqui, ele finalizou bem. Não teve nenhum problema. Tá? É o padrão que você tem para programas em C. Então eu criei 4 variáveis inteiras, dividendo, divisor, quociente e resto.
peço para ele escrever o dividendo, uso o scanf para pegar do teclado essa informação. Tem que ser abre aspas duplas, postagem D, porque é um inteiro. Se está com dúvidas qual que você usa, volta à nossa aula anterior que eu explico para cada tipo de variável qual que é esse formatador, chama-se formatador, vírgula, e comercial dividendo. Esse e comercial, ele está pegando o valor que o usuário digitou e colocando no endereço de memória da variável dividendo. Por isso tem que ter o e-comercial. Se você não usar o e-comercial, o programa ele vai só pegar o que está escrito dividendo e substituir pelo valor que está dentro gravado no dividendo. Por exemplo, 2, 3 ou 4, enfim, qualquer valor inteiro desse. Então tem que usar esse e-comercial, tá, gente? Não esqueçam disso. Você vai gravar no e-comercial dividendo, vai botar na variável dividendo o valor que eu escrever, vai botar o divisor, vai salvar na variável divisor, o quociente vai ser a divisão entre os dois e o resto vai pegar o resto entre as duas variáveis. Então aqui ele mostra, se eu botei 20 e o dividendo com 20 e o divisor com 3, o quociente será 6 e o resto 2. Então eu consigo separar assim, saber para cada um o quociente e também o resto deles. Tá? Vendo ele um pouco mais na prática, esse aqui está bem aqui. O programa tá aqui já montado, tá? Eu vou também disponibilizar esse programa no EAD, numa pastinha para vocês baixarem, dar uma olhada também, para dar uma estudada, tá bom? Todos esses que eu vou usar aqui na aula. Bem aqui temos as variáveis que eu falei, né? Uma coisa interessante de usar uma IDE que permite programação própria para isso, se eu clicar 2 vezes na minha variável, ele vai destacar todo o trecho do código que eu uso essa variável. Então facilita bastante eu saber onde é que eu estou usando essas variáveis, se eu usei certo, não usei, onde é que estão elas, tá? Então aqui está o programa, vou executar o código dele. Então, por exemplo, valor do dividendo. Vou botar aqui 10. Divisor, vou botar 5, que tem divisão, o resto será 0. Quociente 2, valor 0. Então eu consigo separar o meu resto do meu quociente usando esse operador, o operador porcentagem. Tá bom? Em que isso pode me adiantar? Alguns problemas eu preciso separar o que sobra da divisão, o resto, para conseguir definir algumas propriedades do número. Por exemplo, como é que eu defino se o número é par ou ímpar? Né? Dividir ele por 2. E se o resto for 0, ele é par. Se o resto não for 0, qualquer outro tipo de valor, ele é ímpar. Tá bom? Então eu consigo ter essas noções usando esses operadores. São todas ferramentas que vamos usar para o nosso programa, tá bom? E a biblioteca, gente? Vamos falar um pouco sobre a biblioteca. Biblioteca na linguagem C, com quase todas as linguagens de programação, possui algumas bibliotecas. Uma biblioteca, ela tem uma coleção de funções que você pode usar sem ter necessidade de criá-las. Então, por exemplo, eu quero descobrir a raiz quadrada de um número. Em vez de você criar uma função, um programa que calcula a raiz quadrada de um número, você pode só usar a função sqrt da biblioteca da linguagem C. Então tem várias funções de bibliotecas. Por exemplo, o scanf que usamos, ou printf. A gente usa essas funções, mas a gente não se preocupa como é que o programa vai mostrar a tela, como é que a informação vai chegar até a janela vai ser processada e mostrada para o usuário. Ou você não se preocupa como é que a informação que o usuário de teclar aqui, apertar Enter, entra para o meu programa, como é que ela passa pelo sistema operacional e chega até o meu programa que eu escrevi. Então a biblioteca ela simplifica algumas ações mais complexas que poderíamos ter. Você tem que implementar na mão. Antigamente o programador tinha que implementar tudo na mão, desde a lógica do programa até a janela que vai aparecer na tela para ser exibida. Então com as bibliotecas ficou mais simples essa questão do programar e o pessoal se concentrou mais na programação. Então temos aqui algumas bibliotecas. Vamos usar aqui a mf.h. Então esse programa ele só calcula a raiz quadrada, tá? E mostra para o usuário. Então, o printf e o scanf
SQRT e o printf novamente são todas funções usadas em bibliotecas. Quando você põe ela aqui, o programa na hora de executar o printf, ele vai lá na biblioteca dele, que está armazenado junto com o compilador, tá? Vai lá na biblioteca. Por isso que quando você põe aqui include SDIO, é como se você estivesse pegando a biblioteca e colocando aqui dentro. Ele vai lá, pega aquele trecho do código e põe no lugar do seu aqui para executar ele. Então fica mais fácil essa usabilidade desse código. E aí eu consigo calcular a raiz quadrada de maneira mais simples. E toda função, gente, tem o nome dela, abre parênteses, tem os seus argumentos, o que ela precisa, tá? E fecha parênteses. No lugar do printf, precisa só do texto a ser impresso. Do scanf, precisa do formatador e o endereço de memória para ele guardar o conteúdo digitado na variável. No caso da raiz quadrada, precisa só do número e vai tirar a raiz quadrada. E assim por diante. Então, cada função tem os seus argumentos necessários para funcionar. Tá bom? Para incluir a biblioteca, você usa o comando hashtag include e biblioteca.h logo no início do código fonte. Então, tem uma motivação dele estar lá. Né? Como eu já falei antes, o SDIO está lá escrito, e também podemos incluir outras bibliotecas, como o math.h. Tá? Então, essa SQRT é do math.h e essas outras aqui são do SDIO, que é a entrada padrão, o scanf e o printf. Tá? Quando o código-fonte passa pelo processo de compilação, o ligador ou o link editor procura a função biblioteca e incorpora no seu código, sem você nem saber. Então fica mais simples essa criação. Vão apenas as funções de biblioteca que você realmente utiliza são botadas no seu código, então ele fica enxuto também. E uma delas é a biblioteca math, que tem várias funções matemáticas lá dentro, prontas, preparadas para usar nos nossos programas. Aqui tem algumas delas, tá? Não são todas. A função floor, o que ela faz? Ela recebe um valor real, tá? X, independente de qual que seja, e arredonda para baixo. Então, se eu botar floor 4,7, ele vai arredondar para 4. O C pega um valor real, arredonda para cima. Então, se for 4,2, vai botar ele para 5. Isso depende do contexto, eu posso usar essa função. Por exemplo, um programa que calcula quanto de arame farpado será necessário para contornar um terreno, aí deu, sei lá, 35,7 metros de arame farpado. O arame farpado você compra 1 metro, você não compra para comprar em meio. Então, você vai comprar 36 metros. Então, você pode arredondar para cima o valor. Depende de cada contexto. São todas ferramentas que podemos usar. SQRT, ela vai devolver a raiz quadrada, tá? São pol é a potência. Então, vai ser x elevado a y. A função sim vai ser o seno do valor x. Sendo que x tem que estar em radianos, tá? Não está em graus, tem que estar em radianos. Aí devolve o seno correspondente. Mesma coisa cosseno, tangente. O logaritmo log é logaritmo natural de x. E log 10, logaritmo na base 10 de x. Então, todas as funções prontas para utilizarmos conforme precisarmos. Então, bem aqui nesse programa, eu criei um programa que ele recebe um número. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ele recebe um número. Aqui. Botei incluir a biblioteca sdio.h para usar o scanf e printf. Incluir a math.h para usar a biblioteca matemática. Criei variáveis float, número, quadrado e raiz. Um número eu vou receber pelo usuário, vou calcular o seu quadrado e sua raiz. Aqui eu peço para o usuário digitar um número. Aí eu armazeno ele na variável número. Quadrado eu uso pol número elevado a 2, mas pode botar qualquer potência aqui. O programa calcula elevado a 2. E a raiz, o SQRT e o número dele. E depois mostro para ele o resultado. Tá? Aqui é a quebra de linha.
ponto 2 para formatar para duas casas decimais. Esse barra T, ele dá um tab entre esses textos. Então eu botei dois tabs aqui, ó, entre o resultado do quadrado e a palavra raiz. E depois eu pôr aqui na ordem que eles aparecem. Então, o quadrado vai aparecer aqui, o valor dele, e a raiz vai aparecer aqui. Vou executar essa função. Então, vou botar aqui, por exemplo, 9. Resultado, quadrado, 81. 2 tabs. Raiz quadrada, 3. Então, assim eu consigo usar funções aqui dentro. Um detalhe, gente. Professor, eu usei a math.h, não botei o include dela. Quando eu fui compilar, ó, chamando aqui a função poll e o sqrt, quando eu fui compilar, ele não deu erro. Ó, deu o mesmo resultado que o seu, tá vendo? Então, posso não colocar? Não, você tem que colocar ela. Por quê? Gente, aqui o compilador percebeu que você usou essas funções e chamou. Só que ele não consegue fazer isso para todas as funções das bibliotecas que você pode usar. Então, por padrão e também nossa disciplina, é obrigatório você incluir a biblioteca para usar ela. Mesmo que rode o programa, você tem que ter com ela inclusa, tá? Esse erro evitado foi pelo CodeBlocks, tá? Então, tem compiladores que ele não faz isso e ele acusa o erro mesmo. Você tem que mandar incluir. Então, por padrão, vamos assumir isso, tá? Vamos incluir a math.h, tá bom? Bom, gente, nesse trecho da aula era só isso e continuamos no próximo vídeo. Até lá!